Oeste com Elas entrevista agora o ex-capitão do BOPE, Rodrigo Pimentel. Tudo bem? Bem-vindo, Pimentel. Alegria falar com você. Bom dia. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece a participação. O senhor tem participado de tantas entrevistas, deve estar cansado, né? Mas é muito importante colaborar nesse momento para que todos nós, né, a sociedade, a imprensa, entendam o que acontece no Rio de Janeiro há tanto tempo que culminou nessa terça-feira. Juliana faz a primeira pergunta para o senhor. Bom dia, Rodrigo. Obrigada por aceitar o nosso convite. Rodrigo, a gente que é do Rio sabe que, apesar do crime estar no Rio de Janeiro inteiro, as pessoas que mais sofrem com o crime organizado e com o tráfico são as pessoas do subúrbio, da Baixada, que moram nas comunidades, né? Então, assim, eu liguei para minha mãe, nada, do túnel para lá não estava tudo normal, é para lá. E aí a gente vê essa turminha dos apartamentos, do Leblon, do Jardim Botânico, criticando uma realidade que eles não conhecem, que eles não vivem. Explica para quem não é do Rio, né, como há essa divisão e como o tráfico, né, vai atrás desses moradores das comunidades, né, do subúrbio, da Zona Norte, o que eles fazem, né? Porque o tráfico, apesar do Lula não saber, hoje em dia quase não ganha mais dinheiro com droga. O que eles ganham é aterrorizando esses moradores. Explica um pouco para a audiência sobre isso. Eu vou fazer aqui uma análise do momento atual, né? O Comando Vermelho, o Comando Vermelho e o Terceiro Comando, há pelo menos 10 anos, ele adota estratégias bem semelhantes às das milícias, né? O território, de fato, é o que ele tem de mais importante. E a partir da ocupação territorial, sempre espalhando medo e terror, ele vai buscar o dinheiro com venda de botijão de gás, com preço superfaturado. Então, o pobre de periferia, ele paga um botijão R$50 mais caro, ele deixa na mão do Comando Vermelho no final do ano mais ou menos R$900, que ele vai comprar 18 botijões ao longo de 12 meses, né? O pobre vai comprar o sinal de TV a cabo, internet do Comando Vermelho, que é o CVNet. O pobre vai consumir o cigarro paraguaio contrabandeado, porque o cigarro formal não pode ser vendido dentro das comunidades ou mesmo nas periferias. O pobre vai ser humilhado pela barricada. Eu escutei uma declaração há um ano que eu gosto de repetir. Eu fui num evento na UERJ sobre violência policial, fui convidado, né? E alguns moradores reclamavam da operação policial como um transtorno verdadeiro, e realmente é. E esse morador terminava a explanação dizendo: existe algo muito ruim, que é a operação policial. Existe algo pior, que é uma barricada do Comando Vermelho na porta da sua casa. Então esse é o dilema do morador de comunidade, ele é a principal vítima, e verdadeiramente a esquerda Zona Sul, que existe mesmo, a esquerda acadêmica, né? Cosme Velho, Laranjeiras, Leblon, essa esquerda não consegue enxergar esse fenômeno. Ela enxerga o bandido como um protetor da comunidade. É uma visão tão absurda e tão romântica, tão impossível, né? Mas no final é considerar sempre as pessoas que conhecem, considerar o morador a principal vítima. Cília? Pimentel, tudo bem? Bom dia, bem-vindo. Bom dia. Eu, inclusive, tenho acompanhado o seu trabalho, a gente já esteve até em outras entrevistas, e eu gosto muito de quando você fala que nós não temos um problema no Rio de Janeiro de polícia, nós temos um problema de guerra, é uma questão de guerra civil, e isso a imprensa tem dificuldade de entender, os governantes têm dificuldade de entender, ou, enfim, fazem-se de desentendidos, não é? E a minha questão é a seguinte: se nós assumíssemos, né, nós, enquanto Estado, enquanto imprensa, enquanto governantes, assumíssemos que há no Rio uma guerra civil, quais seriam os próximos passos? O que é preciso fazer, tanto em termos práticos, quanto em termos legislativos, em termos de administração, de gestão da segurança pública? O que seria preciso fazer para conter e exterminar esse problema que nós temos hoje no Rio, mas também espalhados pelo Brasil, Salvador, mesmo em São Paulo e etc. Imediata produção de legislação adequada. Vamos num cenário hipotético, que o Lula acordasse hoje com boas ideias e resolvesse pedir que o Exército Brasileiro ocupasse o Complexo do Alemão, como já aconteceu no governo da Dilma, né? O Exército Brasileiro ocupou o Complexo do Alemão por 19 meses. Aliás, foram 19 meses sem nenhuma morte, tá?
Mas o Exército Brasileiro está no Complexo Alemão e não pode fazer vasculhamento nas casas. A GLO, ela não dá, a lei que estabelece a GLO não dá autorização para o Exército Brasileiro fazer busca e apreensão. E também seria pouco provável que um juiz no Rio de Janeiro, por falta de coragem, ou mesmo amparado na legislação, autorizasse o mandado de busca e apreensão coletivo. Ou seja, é impossível buscar os fuzis escondidos nas casas. E ponto final. Se eu não consigo buscar os fuzis, eu não vou retirar o poder bélico. Então é um dilema que a gente tem que enfrentar, conversar, debater, jornalistas, né? Sociedade, acadêmicos, juristas. Né? O que fazer sem legislação específica, sem uma legislação, e é ruim falar esse nome, sem uma legislação de guerra, né? Mas tem que falar. Hoje o procurador do Rio de Janeiro, né? Ele deu uma entrevista pela manhã e eu estou muito feliz porque um procurador fala isso. O procurador disse que realmente o Rio de Janeiro é um problema de guerra civil. Se o procurador-geral entende assim, tomara que muitos promotores também entendam da mesma forma. Mas eu tenho um dado aqui bem legal para dar também, que eu preciso compartilhar com vocês. Ontem eu assisti à indignação de uma declaração da ex-governadora Benedita da Silva, que atualmente é deputada federal pelo PT, que tem uma história muito bacana na política do Rio de Janeiro. Realmente ela é oriunda de favelas, né? Ela tinha, inclusive, um slogan na década de 2000, preta, pobre, favelada, e ela foi uma governadora que não foi presa. Por esse motivo eu já gosto dela, porque no Rio de Janeiro nós temos uma quantidade incrível de governadores presos, né? A Benedita ontem falava que a operação não tinha planejamento, tampouco inteligência, e a Benedita dizia que na época dela a polícia prendia sem disparar nenhum tiro, né? Eu fiquei prestando atenção na declaração da Benedita. Ela estava rodeada de deputados da esquerda, estava ali com vários deputados ali atrás dela, ela estava visivelmente emocionada. E quando eu vou buscar os dados do ISP, Instituto de Segurança Pública, a gente percebe que na gestão da Benedita, no ano de 2002, a polícia quebrou todos os recordes históricos em letalidade policial. Foi quando a polícia mais matou na série histórica até 2002. A polícia da Benedita, ela foi governadora por 9 meses, matou 1.195 suspeitos ou bandidos, né? Um ano antes, 2001, a polícia do Garotinho matou 772 suspeitos. E eu vou pegar o número atual, consolidado, de 2024, do governador Cláudio Castro, né? A polícia matou 699 suspeitos. Ou seja, a Benedita mentiu muito, mas mentiu muito. E ela tem razão no seguinte: quem escolhe o caminho da política de segurança pública é o governador. Quem escolhe o comandante da polícia militar é o governador, o secretário de segurança pública é o governador, quem dita a direção é o governador. E na gestão da Benedita, a polícia quebrou todos os recordes históricos no que se refere à morte. E aí eu puxo para a atualidade, 2025. Né? A Benedita é PT, reclamando do Cláudio Castro, dizendo que a polícia dele é violenta, né? A gente busca 2025, atualidade. A polícia que mais mata no Brasil hoje é a do Jerônimo, também do PT. E pelo que eu saiba, o Jerônimo não vai ser chamado para depor pelo Xandão. O Xandão não chamou o Jerônimo, né? Então, se o jornalismo brasileiro hoje buscasse números, fatos, a gente ia desmontar essa grande mentira que espalhada pela esquerda brasileira, que a polícia do Rio de Janeiro mata muito. Não é verdade. A polícia do Jerônimo mata muito mais. Não é verdade. A polícia da Benedita mata muito mais. E quem quiser depois checar, não checar na página do ISP, cheque no Estadão de São Paulo, 26 de dezembro de 2002. Uma jornalista corajosa, poucas fazem isso, né? Apontou o dedo e denunciou o período que a polícia mais matou na história do Rio de Janeiro, governo Benedita. São reflexões para que as pessoas parem de acreditar nas mentiras que são ditas hoje por esses políticos de esquerda. Hoje um grupo de deputados pediu a prisão preventiva do Cláudio Castro, né? Sugerindo que ele não tinha controle pela polícia. Será que eles não sabem que a polícia da Bené foi a mais violenta, né? É uma reflexão, viu?
Rodrigo, bom dia. O presidente Lula disse recentemente que traficantes também são vítimas dos usuários. Como o senhor interpreta essa fala? É irracional, soa irônico, né? Parece o Capitão Nascimento, em 2007, quando ele pega um viciado, um maconheiro na favela, pega ele pelo cabelo e diz: o culpado disso aqui é você. Mas o Capitão Nascimento, ele é sofisticado, ele vai evoluir ao longo das décadas, ele vai perceber que as facções não sobrevivem mais de maconha e cocaína, né? E a facção sobrevive do território. Então, a declaração do presidente Lula, totalmente irracional, demonstra ignorância e pouquíssimo conhecimento sobre o que verdadeiramente acontece no Brasil. Mas o Lula também é acompanhado pelo Lewandowski, viu? Porque eu tenho cuidado de assistir as falas do Lewandowski, né? Ele não fala sobre a dinâmica atual do crime no Brasil. Ele não fala sobre barricadas, ele não fala sobre domínio territorial, ele não fala sobre outras atividades econômicas do tráfico, né? Eu acho que ele desconhece o que acontece no país hoje. Ele nunca falou, por exemplo, sobre uma crise humanitária que acontece no Brasil, que são milhares de pessoas expulsas de suas casas pelo Comando Vermelho, na periferia de Fortaleza e também em Maranguape e também em algumas cidades da Bahia, inclusive cidades do interior. Nós temos no Brasil hoje um fenômeno de deslocamento de guerra, né, que é o êxodo urbano provocado por guerra, que é um fenômeno bem parecido com o que aconteceu em Alepo, na Síria, o que aconteceu no sul da Nigéria em função da guerra civil, né? Ignorar esse fato, o ministro da Justiça, é muito perigoso, sabe? Eu não sei se ele não sabe, se ele é enganado, mas o que me choca mais é o jornalismo brasileiro, sabe? Assim, eu consumo o jornalismo brasileiro com atenção. Tem jornalistas, ainda que de esquerda, que eu admiro muito, né? Que são combativos, que falam, né? Mas, de forma geral, você não vê matéria no UOL, na Globo News, na CNN, você não vê matérias sobre esse fenômeno de deslocamento urbano de guerra, que é uma verdadeira crise humanitária e que parece que as pessoas estão fechando os olhos. Muitas delas, né? Por isso também a importância aqui do trabalho da Revista Oeste, que confia, gosta da polícia, trabalha com a verdade, né? Dos bons policiais, desse serviço importante que vocês executam. Pimentel, você acha que de alguma forma essa mega operação de terça mandou um recado para facções como o Comando Vermelho e outras que agem no Rio? Sentiram esse recado? E acredita que outras mega operações assim devam acontecer? Se sim, com qual frequência e com quais diferenças possíveis? Eu faço duas considerações sobre a operação e eu vou explicar por quê. De fato, eu não digo que a operação é um sucesso, tá? Quando morre colega, policial, pai de família, eu não posso dizer que foi sucesso, pelo amor de Deus, mas eu posso apontar as consequências para a facção. Foi a maior porrada que o Comando Vermelho já tomou na história, né? Prisão de lideranças, morte de líderes, apreensão de mais ou menos aí R$1.850.000 só em fuzis, né? Se a gente considerar um preço do fuzil a R$18.000, né? O fuzil pode chegar a 70 mil, então esse prejuízo pode chegar só de fuzil aí a mais de 7 milhões. E um recado também para as outras facções, para o terceiro comando, para o Peixão, que é o líder do terceiro comando: a gente pode ir aí também na Cidade Alta te prender. E agora, o que eu lamento, e não é culpa do governador Cláudio Castro, tampouco da Polícia Militar, é que a gente não faça um aproveitamento do êxito, já que houve uma grande operação, já que o Comando Vermelho está aí mancando nesse momento. Deveríamos ocupar o território de forma permanente, com recursos federais, com o Exército Brasileiro, né? Porque senão a gente vai perder o momento. Senão eu vou voltar aqui e vamos conversar daqui a um mês dizendo que o alemão está exatamente igual ao que estava em setembro, em outubro, né? E é uma pena para a polícia, para o morador do alemão, a gente tem que repetir essa operação daqui a 5 meses, sabe? Começa a soar um pouco irracional isso. Aí o morador vai levantar a mão: calma aí, de novo, né? E a gente vai dar razão para o morador, porque, repito, o morador é a principal vítima disso tudo. Então, uma operação dessa, desacompanhada de uma ocupação territorial permanente,
eu não gosto. Mas eu sou muito claro em dizer para o Brasil que essa operação era urgente, necessária, e o governador Cláudio Castro foi corajoso. A gente não pode assumir que o DOCA, um assassino que tem mais de 1.000 bandidos armados com fuzis, permaneça em liberdade. A gente não pode admitir que existam no Rio de Janeiro áreas de exclusão, onde a soberania nacional não funciona, né? Onde o Estado Democrático de Direito não funciona. Rodrigo, o senhor acha que o enfraquecimento da polícia, né, e o discurso contra operações em favelas servem, na prática, aos interesses do tráfico? Evidente que sim. Muitas ONGs algumas ONGs até que produziram trabalhos muito sérios ao longo de décadas, né? Muitas dessas ONGs, elas foram cooptadas por facções, né? Elas representam, elas formam uma representação equivocada, não verdadeira do morador local. Eu lembro de um evento, quando eu era oficial do BOPE, onde ativistas de ONG enfrentavam o BOPE, reclamavam das operações policiais e alguns meses depois esse ativista foi preso com fuzis escondidos, né? Então, eu sei que isso não é a totalidade, e eu tenho certeza que existem ONGs muito sérias, né? Mas, repito, são reféns e agem em interesse do tráfico. ONGs que fazem análise da violência, todas essas eu considero muito, consumo o material produzido e sou admirador, viu? Apesar da divergência ideológica, eu sempre falo bem aqui do material que eu leio da UF, do GNUF, do Fogo Cruzado e de várias ONGs aqui. Inclusive, eu utilizo material que eles produzem para consolidar a minha opinião. Por exemplo, o GNUF, ele diz que 4 milhões de cariocas vivem subjugados por milícias, pelo Comando Vermelho e pelo Terceiro Comando. Isso é um dado importante produzido por uma ONG. Mas a ONG de favela, eventualmente, ela está cooptada, lamentavelmente, pelo tráfico. Pimentel, a gente, no Tropa de Elite, né, no final, se diz a quem isso tudo serve, né? Quem banca tudo isso? Quem está por trás de tudo isso? Muito tempo já se passou desde esse momento. A minha pergunta é a seguinte, hoje, né, o tráfico, você mesmo disse que não vive mais, o crime organizado não vive mais da droga, mas sim de extorquir o morador ou de vender, obrigar o morador a comprar certos produtos, etc. Enfim, quer dizer, mudou tudo, a lógica mudou. O quanto que hoje o crime organizado também mudou a ponto de se estruturar dentro desse Estado que alguns ainda chamam de democrático e também de direito. O quanto que o crime organizado hoje pode ser considerado parte da estrutura do Estado, política, e como resolver esse outro problema? Vamos lembrar um evento bem triste no Rio de Janeiro há 4 semanas. Um deputado estadual do MDB, TH Joias, do MDB, vamos cravar aqui o nome do partido político, tá? Porque muitas pessoas votam nesse partido e deveriam saber desse fato. Um deputado estadual, ele que já havia sido condenado a 14 anos de cadeia, que conseguiu furar a lei da ficha limpa, conseguiu se candidatar. Esse deputado ficou em terceiro suplente. Aí um deputado morreu, assumiu o segundo suplente, que era o filho do Pisciani, que foi deslocado para a Secretaria de Esporte pelo governador Cláudio Castro, né? Aí provocou a ascensão do terceiro suplente, que era o TH Joias, 15 mil votos. Lembrando, o TH Joias já tinha sido condenado a 14 anos de cadeia, mas furou a ficha limpa. E o TH Joias foi preso, novamente, pela Polícia Federal dessa vez, vendendo drones para o Comando Vermelho, para o Terceiro Comando e para as milícias, né? Ou seja, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, na Alerj, a mesma Alerj citada no filme Tropa de Elite 1, no filme Tropa de Elite 2 também, na mesma Alerj,
um deputado estadual de um partido, MDB, que é da base aliada do governo Lula, mas também é da base aliada do governo Cláudio Castro, tá? Deixar isso claro para a gente. Tá lá, então você percebe um nível de infiltração dessas facções na Assembleia Legislativa. Você percebe também, no mês passado, um desembargador do Rio de Janeiro, ele não foi julgado, tá? É uma investigação ainda, mas ele foi afastado pelo CNJ, investigado por vender decisões, né? Desembargador não faz sentença, né? Vender decisões que favoreciam a libertação de bandidos do Comando Vermelho, de 3 lideranças do Comando Vermelho, num plantão judiciário. Então, se tudo isso for verdade, a gente percebe o nível de infiltração. É no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, é na Assembleia Legislativa, possivelmente também no Poder Executivo, né? E é o que nós estamos vivendo, uma realidade bem próxima ali à realidade do filme Tropa de Elite. Parece que não mudou muita coisa de 2007 para cá, né? E isso, às vezes, vira uma moeda da esquerda. Olha, vocês estão combatendo o tráfico na favela, mas estão esquecendo na Assembleia Legislativa, estão esquecendo no Poder Judiciário, né? A minha posição, a sua também, é combater em todos os lugares. É prender o deputado corrupto, prender o desembargador corrupto, se for o caso, né? Normalmente eles não são presos, tá? Eles colocam tornozeleira e nem perdem seus salários, né? E prender o traficante também, que está ocupando o território com fuzil. Uma coisa não separa a outra, né? Mas esse discurso agora de que, olha, lá na Faria Lima é muito mais fácil, a gente chega lá, a gente pega o dinheiro deles, não tem tiro nenhum. A Faria Lima é uma coisa, o Complexo do Alemão é outra. O Complexo do Alemão é domínio territorial, perda de soberania, né? Mas ainda assim, ontem o Caio Junqueira, que é um jornalista que eu gosto muito, viu? Ele falou para mim da operação da Faria Lima e eu fiz uma colocação para ele, olha, a operação Carbono, que nós aplaudimos muito, que foi um sucesso de fato, né? Ela não acabou com o PCC não, o PCC continua existindo. O PCC continua dominando postos de gasolina, ameaçando canavieiros, né? O PCC continua ocupando território em várias periferias do Brasil, né? Então, muita gente vai dizer que essa operação da Polícia Militar do Rio de Janeiro, da Polícia Civil, é enxugar gelo. Olha, a operação do PCC da Faria Lima também é enxugar gelo, porque o PCC continua existindo. Nada mudou. O PCC continua mais forte, mandando cocaína para a Europa, através do Porto de Santos, como se nada tivesse acontecido. Então, enxugar gelo, às vezes, é importante, viu? Porque senão o gelo vai derreter, vai molhar a tua sala todinha, né? Temos que pensar nisso. Capitão, aqui no chat, a Regina Carino tem uma pergunta muito pertinente. Existe a possibilidade de facções rivais se aproveitarem para crescer nessas regiões que o Comando Vermelho pode perder espaço? Olha, o terceiro comando, que é a segunda facção mais forte do Rio de Janeiro, apesar da morte de 100 bandidos do Comando Vermelho, apesar da apreensão de 100 fuzis, né? Apesar da prisão de mais de 80 bandidos, o terceiro comando ainda assim hoje não teria força para tomar o Complexo do Alemão. O terceiro comando está na região da Maré, né? Em algumas favelas, também está na região da Cidade Alta, com Peixão, aquela região ali que a gente envolve ali, a gente chama de Complexo de Israel, né? Que está próximo ao Complexo do Alemão, sim. Mas eu não conheço nenhum policial que avalie a possibilidade atual do terceiro comando em invadir o Complexo Alemão, tá? O Comando Vermelho realmente ainda é muito mais forte. Mas é uma boa análise dela, porque quando eu era do BOPE, nós realizamos aquelas operações, Operação Papa, né, no Morro do Turano, né? Nós prendemos muitos bandidos, matamos alguns, e quando o BOPE saiu do Turano, Comando Vermelho, o terceiro comando foi lá e invadiu o Turano, porque o Turano estava enfraquecido. Então, essa análise dela aí é pertinente, mas não para o Complexo do Alemão. O Complexo do Alemão realmente é muito poderoso.
Perigoso isso, hein? Também queria saber, Pimentel, como você avalia a discussão de governo federal e estadual, a questão de classificar as facções como terroristas no Brasil. A gente viu a Argentina agora classificando, o Comando Vermelho, o PCC, terroristas. Os Estados Unidos já pediram para serem classificados para poderem combater melhor, já que ações do PCC chegam nos Estados Unidos também. Seria útil, de alguma maneira, o que poderia mudar classificando facções como terroristas? Lewandowski ontem disse que não, mais uma vez, né, que não vai fazer isso. Eu acho que isso já virou uma teimosia do Lewandowski, viu? Eu acho que já virou uma bandeira política, ideológica, isso virou uma teimosia. O Lewandowski insiste na tese da necessidade da ideologia para a classificação de terror. Mas vamos lá. Eu falei sobre a realidade do Rio de Janeiro, a gente chama de conflito armado não internacional, a gente chama de CANI, né? Ocupação territorial por mais de 2 décadas, né? Capacidade bélica dos bandidos de média intensidade, pelo menos 200 bandidos armados com fuzis, enfrentar o poder do Estado democrático de direito, através de ações de medo, pânico, né? Tentar colocar o Estado de joelho, fechando rodovias, né? As ações do Comando Vermelho hoje, elas não são mais ações para buscar dinheiro, são ações para mudar a opinião do governante, para que ele se intimide, né? Eu tenho certeza que isso é ideológico. Pode não ter nenhum partido político por trás. O Comando Vermelho pode não estar ligado ao PT, ao PSOL. Realmente não está, não. Tá? É besteira falar que estão ligados. Mas a ação do Comando Vermelho de tentar mudar a opinião de um governador eleito pelo voto popular, de tentar aterrorizar a população, fechando ruas, é evidente que é uma ação de terror e todo mundo considera dessa forma. O Lewandowski vai mudar a opinião um dia quando o Comando Vermelho começar a fazer isso na Bahia, quando o Jerônimo começar a ser vítima dessas covardias do Comando Vermelho. Aí o PT vai mudar de opinião, o PT muda de opinião o tempo todo. Em 2008, quando a Polícia Militar do Rio de Janeiro matou 25 bandidos no Alemão, o mesmo PT de hoje, exatamente o mesmo PT, a Benedita, o Lula, o mesmo PT, aplaudiram a operação. Eu vou lembrar para você aqui que o Lula disse: não se combate o tráfico com pétalas de rosa. O Lula foi muito contundente, dizendo que a solução é porrada mesmo, sabe? É isso. Mas agora não tem mais o Cabral no governo, tem o Cláudio Castro, e aí muda o discurso. Onde estava a Benedita da Silva em 2008, que ela não criticou as 25 mortes do Alemão? Onde estava o Lula em 2008, que ele não criticou as 25 mortes do Alemão? Ele aplaudiu, né? Por que eles mudam de opinião? Por que o governo Lula ofereceu ao Cabral os blindados? Em 2 ou 3 horas, os blindados da Marinha já estavam à disposição da Polícia Militar, do governo Cabral. E por que agora precisou de parecer da AGU, de pedido ao ministro da Defesa? Nada disso aconteceu quando o governador do Rio era o Cabral. Era uma situação de amizade, pegar o telefone, vou te ajudar, né? Agora muda tudo. Agora eles colocam uma série de burocracias, né? É uma pena que as pessoas não percebam que é uma questão política de enfraquecimento do Rio de Janeiro. Rodrigo, eu acho que até percebem, né, mas não querem ver, né, porque de alguma maneira se beneficiam com esse governo, né, que eu chamo de desgoverno. Mas, Rodrigo, depois de tantos anos estudando crime organizado no Rio, você acha que ainda existe saída real ou o Estado já perdeu completamente o controle? Eu tenho algumas boas notícias, sabe? Assim, eu, ao longo dos últimos anos, em meus vídeos, podcasts, eu fui sempre contundente contra, por exemplo, Eduardo Paes, né? Apesar de ter votado em Eduardo Paes algumas vezes, eu sempre faço muita crítica à omissão da Prefeitura na segurança pública do Rio de Janeiro, no que se refere a uma Guarda Municipal Armada, que agora foi criada. Mas ano passado, eu queria compartilhar isso contigo, a Prefeitura do Rio de Janeiro, ela teve a coragem, a ousadia de realizar uma operação muito perigosa. Ela retirou as casas do 3º Comando e do Comando Vermelho, construídas em áreas da União, no Complexo da Maré. Só com essas casas,
o Comando Vermelho iria apurar em torno de R$1 milhão por mês, o terceiro comando, perdão, né? O Comando Vermelho e o terceiro comando perceberam uma crise habitacional no Rio de Janeiro e resolveram entrar no mercado imobiliário, Minha Casa Minha Vida, das facções, né? O governo federal falha em oferecer uma política habitacional, a facção vem, ela não quer saber de vender maconha e cocaína, ela quer dinheiro recorrente, ela constrói casas. E o Eduardo Paes teve uma coragem que poucos prefeitos teriam. Ele chamou lá o Breno Carnevale, que é o secretário de Ordem Pública, né, e botaram as casas abaixo, com muita reclamação do PSOL. O PSOL foi lá e reclamou, queria que as casas continuassem lá, na favela, certamente com moradores pagando mensalidades para as facções, né? Então, quando eu vejo ações de prefeito como essa, eu começo a acreditar que os prefeitos estão se movimentando, porque, repito, diferente do que Lewandowski disse assim, obrigação dos governadores exclusiva, né? Lewandowski não conhece o artigo 144, é dever de todos, né? De todos, obrigação de todos, é o que diz a Constituição Federal, todos os entes federativos. Então, os prefeitos poderiam estar se movimentando no que se refere à questão das barricadas. Eu citei também o prefeito de Belford Roxo, que ele abraçou a questão de enfrentar as barricadas, né? Ele entendeu que Belford Roxo estava perdendo a soberania nacional, que as pessoas não viviam mais nas áreas do município, viviam nas áreas das facções, e ele pegou lá máquinas e colocou dezenas, eu acho que centenas de barricadas abaixo. Imagina se cada prefeito do Brasil começa a se movimentar, a buscar ações efetivas de combate ao crime organizado. Imagina se um prefeito da Bahia ou do Ceará identifica lá uma loja que vende cigarro paraguaio, olha, você vai perder o seu alvará, né? Imagina se um prefeito percebe uma barricada, se movimenta com a sua guarda municipal, retira a barricada. Imagina um movimento no Brasil chamando todas as pessoas para enfrentar as facções de uma forma inteligente, logicamente, né? Imagina se as prefeituras fechassem os postos de gasolina que nós suspeitamos que pertençam ao PCC em São Paulo, né? Olha como ia ser legal. Então tem muita coisa para ser feita aí e eu tenho alguma esperança a médio prazo, não a curto prazo. Pimentel, se isso que você está preconizando, essas boas notícias que você está trazendo, não acontecerem, é possível que a gente chegue num ponto sem retorno no Rio? Quer dizer, é possível que o Rio seja obrigado a entregar territórios para o crime organizado, que o Brasil chegue a esse ponto de absurdo? Vi uma entrevista do Derrite ontem à noite. O Derrite foi secretário de Segurança Pública de São Paulo, né? E ele falou que naquela operação no litoral de São Paulo, né? Acho que Operação Escudo, eu não lembro bem o nome da operação, a Polícia Militar de São Paulo retirou 15 barricadas. Se o Derrite, se a Rota, se a PM de São Paulo não retira essas 15 barricadas das favelas do litoral paulista, hoje a gente não teria mais 15, teria 50. E aí você começa no que você disse, o ponto sem volta, né? O Rio de Janeiro chegou nesse ponto sem volta talvez há 30 anos, né? Eu entrei na polícia em 1980 e 90, na polícia, e as favelas já eram inexpugnáveis, né? Para entrar em algumas favelas na minha época, na minha geração, só com 50 policiais, com fuzis, com helicóptero, com apoio. Então, isso pode se consolidar. Então, fica um recado aí ao governador Jerônimo da Bahia, ao governador Mano Freitas do PT do Ceará, à governadora de Pernambuco, né, que são os estados da federação com as 10 cidades mais violentas do Brasil. Tá? Esses 3 estados, Pernambuco, Ceará e Bahia, juntos possuem as 10 cidades mais violentas do país. Fica um recado para eles, que se eles não forem enérgicos nesse momento, em 2025, em pouco tempo, essas periferias que eu disse aí vão estar numa situação bem parecida com a do Rio de Janeiro, ou quem sabe até pior. Eu recebo relatos de policiais militares da Bahia que atuam na região da favela da Valéria, né? Onde eles dizem para mim, Pimentel, tem fuzil, eles enfrentam a polícia, eles já colocaram barricadas, nós tiramos várias vezes, né? Eu tenho um grande apreço pela Polícia Militar da Bahia, viu? Porque eles estão trabalhando como nunca.
é a polícia que mais prende em números relativos e que mais mata também em números relativos do Brasil. É sinal de que eles estão trabalhando de forma muito árdua, né? Assim, independente da orientação do governador, tenho certeza, mas estão trabalhando de forma muito árdua. Capitão, ontem recebemos aqui no nosso estúdio o Coronel Melo Araújo, que é o vice-prefeito aqui de São Paulo, e ele foi muito enfático ao dizer que um dos maiores problemas, na visão dele, do Rio de Janeiro é justamente a interferência do judiciário nas decisões, impedindo que a polícia subisse no morro e realizasse operações. O senhor acredita que o judiciário pode estar atrapalhando a polícia de fazer o seu trabalho? A DPF das favelas, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, né? Ela foi proposta durante a pandemia pelo PSB, um partido político, PSB, pelo ex-deputado Molon, que é um cara muito correto, viu? Um cara inteligente, é de esquerda, mas assim, eu tenho muita admiração por ele também, eu converso com ele eventualmente. Ele não pediu a proibição das operações, vamos ser claros nisso, né? Eu já falei que as operações foram proibidas, mas eu tenho que ser justo, as operações não foram proibidas, elas foram burocratizadas, né? A polícia tinha que seguir lá um checklist para executar essa operação. Muitas das vezes, essa série de pedidos da DPF realmente inviabilizava a operação. Vou dar um exemplo aqui, a operação pedia ambulância. Quando você vai num baile de carnaval no Rio de Janeiro, num bloquinho de carnaval, tem ambulância. A prefeitura exige. Aí você pensa assim, puxa, você tem uma ambulância no bloco de carnaval, por que o Estado não pode colocar uma ambulância numa operação policial? É bem razoável. É bem razoável. Que pensamento inteligente. Aí você pensa no seguinte, o Rio de Janeiro tem 40 batalhões da Polícia Militar, que realizam operações 2 ou 3 por dia. Quem é que vai comprar 40 ambulâncias, ou então 120 ambulâncias, contratar paramédicos, talvez 400 paramédicos, né? Será que a ambulância vai acompanhar o policial no terreno ou a gente vai expor um profissional de saúde a um risco desnecessário? Será que não é melhor manter a ambulância no hospital a 5 minutos de distância para ela ser acionada em caso de operação? Então, por exemplo, a questão da ambulância, que no primeiro momento parece uma excelente ideia, num segundo momento você começa a analisar, calma aí, isso inviabiliza a operação. Isso no mundo real não vai acontecer. O Estado brasileiro não vai fornecer 120 ambulâncias, 360 profissionais médicos para que eles estejam acompanhando operações diuturnamente, né? Aí depois tem aquela questão que você tinha que avisar a rede de ensino, né? A professora da escola municipal, ela vai liberar os alunos, ela vai ser ameaçada pelo tráfico. Olha, vai ter operação hoje? Me diz aí se vai ter operação hoje. É normal, a escola fica dentro da favela, né? Então, você olhava a DPF 635, pô, que coisa estranha isso aí, né? Evidente que a DPF 635 favoreceu muito o Comando Vermelho, tanto é que houve expansão territorial ao longo da DPF. As facções, Terceiro Comando, milícias e Comando Vermelho, expandiram as suas barricadas, avançaram com as suas barricadas. E aí tem outras questões, por exemplo, que eu conversei com o Molon sobre isso também, viu? Você está no batalhão da PM de serviço, oficial de dia, é muito comum. Chega lá um rapaz com o localizador da sua moto, minha moto foi roubada, eu tenho a localização da moto aqui no meu tablet, no meu telefone, você pode ir lá recuperar minha moto? Não, eu não posso, porque isso não é excepcionalidade. A sua moto vai continuar lá na favela. Eu não tenho autorização de ir lá para recuperar o seu patrimônio. Tem mais coisas. Eu cito uma matéria de uma emissora de TV, onde 2 jornalistas na bancada, pela manhã, apontavam para um caminhão roubado dentro de uma favela, onde os traficantes retiravam os produtos, né? Produtos eletrônicos, e a jornalista dizia assim, que absurdo, por que a polícia não vai lá? Que absurdo, por que a polícia não vai lá? No que ela falou isso pela 3ª ou 4ª vez, eu não aguentei, eu mandei um zap. Olha, a polícia não vai lá porque isso não é excepcionalidade, porque a polícia não pode ir.
O comandante do batalhão ele não tem como realizar uma operação para recuperar um caminhão roubado sem comunicar ao Ministério Público, sem comunicar à rede de ensino, né? Então, no fim de tudo, a ADPF era uma ação que engessava muito a polícia, muito mesmo, sabe? Uma verdadeira covardia com o governador do Rio de Janeiro, com a sociedade do Rio de Janeiro. E enquanto isso, nós vamos ficando cada vez mais reféns dessa bandidagem e criminalidade, o que não aguentamos mais. Deixa eu agradecer aqui o Rodrigo Pimentel, ex-comandante do BOPE. Qual a sua ligação com o Tropa de Elite, exatamente? Que todo mundo fica curioso e pergunta. Eu sou roteirista do filme, sou autor parabéns. Eu sou autor com Batista dos livros, né? Opa! Elite da Tropa 1 e Elite da Tropa 2. O livro não é o roteiro adaptado, né? O roteiro é uma outra obra que eu desenvolvi com o Zé Padilha ao longo de um ano, né? Então, assim, e aí a inspiração, são muitas histórias minhas ali, mas são muitas histórias também de colegas do BOPE, que eu conheci ao longo do tempo que eu fiquei lá. Muito obrigada por ter trazido para a gente esse olhar tão esclarecedor através do filme e do livro, viu? E deixo aqui um grande abraço também, obrigada pela participação, sucesso nas atividades. Muito obrigado pelo convite. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestecom.elas.